A cúpula da Câmara decidiu dar preferência a um texto alternativo à PEC da blindagem. Confira os detalhes com Vitória Abel. A cúpula da Câmara dos Deputados, que reúne o presidente da Casa, Hugo Motta, do Republicanos, e líderes próximos a ele, deixou de lado o texto do relator Lafayette Andrada, também do Republicanos, sobre a proposta de emenda à Constituição das prerrogativas, e deu preferência para um texto alternativo, com previsões mais amplas de imunidade para deputados e senadores. De acordo com líderes presentes na reunião, o texto ampliado foi apresentado pelo próprio Hugo Motta, a pedido de um grupo de parlamentares que não foi identificado. A proposta apresentada e debatida na reunião continha a exigência de 2/3 do plenário do Supremo Tribunal Federal para a condenação de parlamentares, a proibição do STF revisar decisões do Congresso, além da autorização dos plenários da Câmara e do Senado para que qualquer investigação contra deputados e senadores fosse aberta. O texto do relator Lafayette Andrada previa essa mesma necessidade de autorização dos plenários das casas, mas apenas para investigações que envolvessem suspeitas de crimes cometidos no exercício do mandato parlamentar. A proposta do relator também traz o direito à livre manifestação, com julgamento de opiniões e palavras sendo feito apenas pelos conselhos de ética da Câmara ou do Senado. Líderes de centro avaliam que Hugo Motta queria fazer um gesto para um grupo de deputados que teria apresentado a alternativa, mas o debate se estendeu mais do que o esperado. Em meio à discussão, Lafayette teria cogitado deixar a relatoria da proposta. Porém, uma nova reunião sobre o tema deve ser marcada na semana que vem. Após a repercussão negativa do tema, parlamentares começaram a se posicionar contra a proposta, como o presidente do MDB, Baleia Rossi, que disse ser contra qualquer mudança no foro privilegiado. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse não ser contra a discussão da matéria, mas que o partido não será mais protagonista do assunto, apenas coadjuvante. De Brasília, Vitória Abel. Vamos conversar mais uma vez aqui com os nossos comentaristas. Túlio, vou chamar você dessa vez. Havia, então, portanto, a expectativa de que o texto fosse votado esta semana na Casa. Não houve consenso entre os deputados e aí, isso mesmo depois de várias reuniões, né, ao longo do dia. Qual a expectativa para agora, na sua avaliação? Há clima ainda para essa pauta ser votada? Olha, Soraya, a situação ficou um pouco mais complicada e difícil do que se apresentava de início. Na verdade, Otto von Bismarck já falava que a política é a arte do possível, né? O que acontece nesse cenário? É evidente que o Congresso Nacional está querendo se blindar em relação às pressões que sofre do Supremo Tribunal Federal. E isso é bom para a República. Por quê? Num sistema de freios e contrapesos, os poderes têm que ser harmônicos e independentes entre si. Então é evidente que o Congresso Nacional, sempre com a faca no pescoço pelo Supremo, em relação às investigações que correm no Supremo Tribunal Federal, também em relação àquele processo das emendas parlamentares, os parlamentares eles devem ter a sua autonomia assegurada em relação ao Supremo Tribunal Federal. É bom essa oxigenação para que os parlamentares tenham aí garantido a sua imunidade, garantido o seu direito de fala, de expressão. Agora, o problema é que o diabo mora nos detalhes. Essa medida ela foi iniciada exatamente para não se colocar em pauta outras duas medidas, essas sim muito mais polêmicas e que acirrariam o confronto com o Supremo Tribunal Federal. Quais sejam? O PL da anistia e a reforma do Judiciário do STF. Então essa medida seria uma terceira via, uma via mais light, aquela que menos incomodaria o Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo assim, ainda com a medida mais light, as pressões voltaram, o Supremo Tribunal Federal não está nem um pouco feliz com essa pauta e por essa razão existe aí agora um obstáculo a ser enfrentado e eu não sei se o Congresso vai conseguir superar, Soraya. Gesualdo Almeida, é um sintoma de que não há autocontenção dos poderes, os poderes estão fora do seu quadrado mesmo, Gesualdo? Marcelo, também, mas também é uma forma de proteção ao próprio parlamentar. É uma defesa em causa própria, é o corporativismo a não mais poder. Vamos lembrar que no passado, e a Constituição de 88 é quem dá esse foro privilegiado aos parlamentares, no passado o Supremo foi quase que um escudo de impunidade. Dificilmente um congressista era julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A partir do mensalão isso muda significativamente
E agora existe exatamente a preocupação com o Supremo. Portanto, querem tirar do Supremo a competência para julgamento desses parlamentares. Essa criação de um autocontrole, de um controle interno, que a própria casa deveria controlar o ato dos seus parlamentares, isso também é nefasto. Afora o corporativismo que nós sabemos que o Congresso já tem, é da essência que um poder controle o outro. E vamos lembrar que o próprio Congresso não se controla. Lembram do Chiquinho Brazão, aquele que é acusado de ter mandado matar a Marielle no Rio de Janeiro? Ele não foi cassado pelo Congresso. Ele saiu por conta das faltas que ele teve. Seu julgamento até hoje não foi pautado. Portanto, não me parece o melhor dos cenários. Pelo contrário, longe disso, que o Congresso controle a si próprio. Entretanto, temos que diferenciar a imunidade em dois grandes grupos. A imunidade material, a inviolabilidade dos parlamentares por suas opiniões, por suas expressões, por suas manifestações. Essa tem que ser assegurada. Essa é a base do Estado Democrático do Direito. Mas não a imunidade processual para crimes comuns. Eles devem ser julgados como qualquer um, sem necessidade de autorização do Congresso. Eu não preciso de autorização do Congresso para que eu seja processado, porque um parlamentar tem de ter. Temos de fazer, então, essa distinção. Proteger o Congresso naquilo que é a missão dele. Expor ideias, debates, isso tem imunidade. Mas não como salvaguarda para a prática de crimes comuns.